Violet Evergarden saiu e depois daquele episódio com o doutor lá, com o autor lá daquele livro e toda aquela cena do lago e tudo mais, criou-se um grande hype para o próximo episódio de Violet Evergarden. Eu não vou mentir que eu gostei bastante do episódio 8, mas que tiveram coisas ali que, né, tipo, o episódio foi bom no geral, mas enfim, vamos comentá-lo. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E bem, cá estou eu aqui pra analisar, aqui pra comentar o episódio 8 de Violet Evergarden. Esqueçam as pancadas no fundo do vídeo, isso se estiver pegando no microfone, que eu nunca sei se pega ou não pega. Enfim, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do episódio também, porque, sinceramente, eu gostei do episódio. Tiveram coisas ali que não eram necessárias, sabemos que o passado da Violet já era muito mais do que conhecido. A gente já sabia muito bem como é que funcionava ali as coisas, como é que ela chegou no exército e tudo mais. A gente já sabia de basicamente todas as coisas, só que o passado da Violet, sabe aquela coisa que você quer ver, que você não quer só ouvir falar como é que foi, você quer ver como é que foi, e é exatamente isso que se encaixa aí no passado da Violet. O passado dela é interessante, eu queria muito ver as cenas, eu queria muito ver como é que rolou daquilo de fato, e acabou que valeu muito a pena, né? As cenas são muito bonitas e foram bem feitas. Eu gostei bastante, sinceramente, dessa ligação que foi criada. A gente pode sentir melhor a ligação entre o Gilbert e a Violet. Então, enfim, vamos analisar, vamos comentar esse episódio, que foi pra mim um episódio não tão necessário, mas bonito, por assim dizer. Uma coisa que eu achei bem interessante é justamente a alternância entre passado e presente. O episódio ele contém essas transições bem interessantes mesmo, justamente porque foca bastante no passado dela, da ligação com a Violet que o Gilbert tinha, né? Tipo, ele encontrou ela, ele recebeu ela de presente, basicamente, assim, né? Ele recebeu ela do irmão dele. Então você fica olhando aquilo e fala, caramba, velho. Sabe quando você olha pra alguém e você sente que aquela pessoa não tá bem, você sente aquilo? Dava pra ver exatamente isso nos olhos do Gilbert. Quando ele viu a Violet, quando ele viu como é que ela tava, como ele viu o que ela era, basicamente, ele se sentiu meio que obrigado a levar ela e cuidar dela, basicamente, como se fosse alguém da família dele, como se fosse alguém muito próximo a ele. E, enfim, foi basicamente isso que aconteceu, né? E a gente vai analisando melhor também a ligação que a Violet tinha com o Gilbert, né? Como é que ela construiu essa paixão que ela tem por ele hoje. Enfim, né? A Violet tá indo ali até a base do exército mais próxima pra descobrir o que aconteceu de fato com o Gilbert, né? Ele tá desaparecido, ele tá morto, e aí ela chega lá com o irmão dele e tudo mais, derruba aquele soldado, e aí o cara... Olha, a forma como... Uma coisa interessante que me chamou a atenção foi justamente essa forma como o irmão dele olha pra ela e... Enfim, você vê a raiva nos olhos dele, sabe? Como se ele estivesse culpando ela pela morte dele. O que, assim, tá longe de ser um fato, justamente porque a Violet salvou a vida dele muitas vezes, pelo que a gente pôde ver ali nas cenas de ação desse episódio. Então a gente analisar essa cena, a gente vê que realmente ele não vê ela como uma pessoa, ele não vê ela como... alguém com sentimentos, ele vê ela basicamente como uma arma sempre, justamente pelas coisas que ele fala pra ela, dizendo que ele tá morto, dizendo que ela é uma arma, que não deveria ter sentimentos, que não deveria se importar com o fato de Gilbert estar morto ou não. Enfim, é interessante ver isso justamente porque a Violet ela cresceu no meio disso, então eu vendo essa culpa que, ao que tudo indica, o irmão dele, né, no caso o irmão do Gilbert, joga em cima da Violet. Cara, é bem triste, mas fazer o que, né? A própria Violet, ela não acredita que o Gilbert tá morto, né? Ela fica falando, não, ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo, o que mostra muito esse amadurecimento sentimental que a Violet desenvolveu ao longo do tempo, que eu gostei muito de ver a personagem mais emotiva, mais expressiva também, porque a Violet é uma personagem que tem uma história bem triste e que merece ser feliz em algum momento, então ver ela desenvolvendo esses sentimentos é algo bem legal mesmo. E aí veio uma cena bem interessante, que é justamente quando a Violet é entregue ao Gilbert, né, ela é mais criança ainda, ela basicamente entrega ele e ele leva ela pra casa, né, e aí ele tem uma puta mansão lá e tudo mais, só que uma fala daquela empregada dele, daquela mulher lá que cuidava da casa, me chamou muito a atenção, que é quando ela fala, devo avisar a senhora, ela está na mansão de Leiden. E o que eu quero dizer com essa fala dela é que possivelmente esse romance entre a Violet e o Gilbert seja mais polêmico ainda. Porque, como vocês perceberam, a Violet é menor de idade, né? Ele levou a Violet pra casa dele quando ela era criança ainda. E basicamente descobrimos que atualmente a Violet tem 14 anos, com aquele corpo, com aquele rosto, não dá pra acreditar, eu sei, mas ela tem 14 anos, pelo menos foi o que tudo indicava ali. E, enfim, isso além desse fato dela ser menor de idade, ele já ser adulto há um tempo, tornar o romance polêmico, ainda tem o fato de que possivelmente o Gilbert é casado, ou seja, além do fato dele ser maior de idade, ela é menor de idade, o Gilbert ainda pode ser casado, tá rolando um puta adultério ali, só que
Enfim, mano, quando aquela mulher falou aquilo lá, eu percebi justamente a forma como ela falou com ele, né? E a forma como ele respondeu só indica isso também. Quando ela falou, devo avisar a senhora, ela está na mansão de Leiden. Ele fala, não precisa, mantenha isso segredo. Ou seja, ele não queria que alguém soubesse, mas se fosse a mãe dele, qual seria o problema? Então acho que o fato dela ser nova ainda, o fato dela ser bonita, então acho que ele pensou nos ciúmes que talvez a esposa dele fosse sentir. Pelo menos foi o que eu achei, tá? Não venham tratar isso como verdade. E nessa alternância de passado e presente, a gente vê a Violet justamente voltando pra mansão onde o Gilbert morava, né? E aí a gente vê ela chegando lá, encontrando a mesma senhora, e aí quando ela pergunta, né, não sei o que, o Gilbert tá aqui, não tá? Ele tá aqui, o Major tá aqui, né? E aí a senhora não pode fazer nada e só vai lá e mostra a lápide pra Violet, que entra em choque no mesmo momento, que vai lembrando que leu o nome dele naquele lugar e... Enfim, é complicado, né, você olhar pra aquilo e... Enfim, a Violet, ela tinha um sentimento muito forte pelo Major, isso é um fato, e ignora esse barulho de fundo, mas eu vou continuar falando do mesmo jeito. De qualquer forma, ela tinha um sentimento muito grande por ele, ver ela se sentindo daquele jeito só mostra, como eu disse, mais ainda esse amadurecimento sentimental que ela desenvolveu ao longo do tempo. Mas, enfim, né, vamos ter que esperar até os próximos episódios para descobrir se aquela lápide é realmente só figurativa ou coisa parecida. Mas, enfim, vamos torcer pra que sim, né, eu quero que ele esteja vivo. Nisso a gente também vê que a Violet, ela não sabia ler nem escrever direito, né, a gente vê que ela basicamente foi aprendendo quando o Gilbert trouxe ela. E no meio disso a gente vai vendo que talvez a Violet não seja daquele lugar, daquele continente, talvez ela tenha ido parar lá de algum jeito e por ser criada no exército tem todas aquelas habilidades e tudo mais, só que ela não sabia falar nem escrever direito, ela não sabia fazer nada direito, além de matar. Então a gente vai vendo ela se desenvolvendo as falas dela, desenvolvendo a voz dela, desenvolvendo a escrita dela também, que ela não sabia, e o Gilbert foi ensinando tudo isso pra ela. E aí acabou que ocasionou a cena do broche, né, que foi justamente a cena do primeiro episódio, que é quando ela encontra aquele broche, a gente vê essa cena de novo, só que agora completa, né, tá no meio da ação de graças ali e tudo mais, e basicamente o Gilbert diz, escolha alguma coisa que você queira, qualquer coisa, vai lá, pega que eu pago. E ela escolhe um broche com a cor dos olhos dele. Olha que bonitinho, não é mesmo? E aí ela vai lá e tudo mais e diz que os olhos dele são lindos e por isso escolheu, né, aquele broche daquela cor e tudo mais. E aí rola a cena do broche, tal, que ele pega o broche, coloca nela. Enfim, é uma cena muito bonita, de uma trilha sonora bem chamativa, que eu gostei bastante. A cena em si é muito bonita, a ligação dos dois é bem feita, o romance entre os dois é muito bem feito. A gente vai vendo a Violet crescendo e o Gilbert vendo ela como uma mulher e não como uma criança, né, então... enfim, é meio polêmico, mas enfim, fazer o quê? Os lógicos na prova. E aí vem a batalha final, né? O pessoal tá esperando a artilharia lá e tudo mais. E eu fiquei tipo, peraí, é aqui que o Gilbert morre, entre aspas, né? Eu digo morre justamente porque as chances dele estarem vivos depois desse episódio, pra mim, pelo menos, aumentaram bastante. E aumentaram pra mim justamente pelo fato do Gilbert, ele ser um soldado visivelmente muito habilidoso. Então eu acho que ele salvou a Violet, deu um jeito de escapar. Pelo menos é o que eu torço pra que tenha acontecido. Porque acontece tanta coisa triste nesse episódio e uma coisinha feliz seria muito boa de se acontecer, a gente chorar de felicidade e não de tristeza ou coisa parecida. Enfim, foi um episódio bem bonito, eu queria muito ver o passado da Violet. Eu espero que vocês tenham gostado também do episódio e desse vídeo aqui. Deixa o like, compartilha que ajuda bastante e se inscreve que ajuda mais ainda. Mas é isso, pessoas, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela, então valeu, falou, hein, até a próxima.